Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de hidrocarbonetos. Teremos aqui a nossa aula de número 2. Então, pessoal, na aula passada nós fizemos um questionamento para vocês no início da nossa aula, onde nós podemos encontrar hidrocarbonetos no nosso cotidiano. E aí, alguém lembra? Então, vimos que os hidrocarbonetos que a gente mais conhece eles são derivados do petróleo. Nós citamos o exemplo da gasolina, que é um tipo de hidrocarboneto. Citamos o exemplo do diesel, que também é outro tipo de hidrocarboneto. Temos também o querosene. E o que a gente mais conhece, que está ali mais presente no nosso cotidiano, é os hidrocarbonetos que estão presentes no gás de cozinha, que é o que? O gás butano, o gás propano, o gás buteno e o gás propeno, certinho? Vista essa variedade de hidrocarbonetos, vocês conseguem identificar onde é que a gente pode encontrar outros tipos de hidrocarbonetos que estão ali presentes no nosso cotidiano? Alguém saberia dizer? Então, pessoal, todo mundo conhece aquelas garrafinhas plásticas, né, que a gente tem, que a gente coloca água, as famosas garrafinhas PET, né? Então, ali na fabricação delas, nós vamos ter hidrocarbonetos. Só que nós vamos ter hidrocarbonetos de cadeias maiores, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Com cadeias ramificadas, certo? Então, na fabricação dessas garrafinhas PET, nós vamos ter hidrocarbonetos. Também a gente tem no nosso cotidiano aquelas vasilhas de plástico, que também na sua composição, ali na sua criação, vai ser feita através de hidrocarbonetos. Outra fonte de hidrocarbonetos que nós podemos ter como exemplo é a linha de nylon. Então, na sua produção da linha de nylon, é utilizado ali hidrocarbonetos de cadeia fechada. E outro exemplo que nós podemos citar é na fabricação de tintas ou de solvente para essas tintas. Nós vamos ter ali também hidrocarbonetos, certinho? Então, pessoal, percebam que os hidrocarbonetos eles estão bastante no nosso cotidiano. Nós podemos citar desde combustíveis quanto a tintas, certinho? Então, visto essa variedade de hidrocarbonetos, convido vocês para a nossa aula de hoje. Então, o que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos aprender sobre hidrocarbonetos? Nós vamos aprender as principais ramificações, as nomenclaturas de alcanos ramificados, nomenclatura de alcenos ramificados, nomenclatura de alcinos ramificados e nomenclatura de alcadianos ramificados. Vamos estudar também os ciclanos, que eles podem ser chamados de ciclo-alcanos, e os ciclenos, certinho? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter aqui algumas das principais ramificações que vamos utilizar para estudar a nomenclatura dos alcanos ramificados e outras funções. Nós vamos ter aqui a primeira ramificação metil. Por que ela é metil, pessoal? Nós vamos ter aqui inicialmente o prefixo para um carbono e a terminação das ramificações vai ser -il. Então, mete um carbono, então nós vamos ter a ramificação metil somente com carbono e 3 hidrogênios. Temos outra ramificação que ela é chamada de etil, porque vai ter 2 carbonos, um CH3 e outro CH2. E aqui vai ser a ligação para o nosso hidrocarboneto. Então, nós vamos ter a ramificação etil. Outra ramificação, a gente vai ter a propil, prop, 3 carbonos, e ela é propil porque a designação dela aqui vai estar no final, para ligar o nosso hidrocarboneto. Temos outra semelhante, que ela pode ser chamada de S-propil ou isopropil, o que vai diferenciar porque a ligação para o nosso hidrocarboneto vai estar no meio, certinho? Então, perceba aqui que na ramificação isopropil, nós vamos ter um radical aqui livre, né, para conectar no nosso hidrocarboneto, e ao redor dele vai ter duas CH3 e CH3. E na propil, esse radical livre vai estar aqui no finalzinho, certinho? E temos outra com 4 carbonos, que é a nossa ramificação butil, certo? But, 4 carbonos e a terminação il das ramificações. Então, nós temos aqui as principais ramificações para a gente fazer a nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos e outras funções, certo? Temos a metil, etil, propil, isopropil ou butil.
não esqueçam dessas ramificações, que elas vão ser importantes para a gente estudar as ramificações, nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então, vistas as ramificações, agora a gente vai para a nomenclatura de alcanos ramificados. Para a gente fazer a nomenclatura, nós vamos seguir alguns passos. O primeiro é identificar a cadeia principal. E o que seria isso, professor? A cadeia principal é aquela cadeia carbônica que tem o maior número de carbonos do nosso hidrocarboneto. Então, primeiro a gente tem que identificar essa cadeia principal. O segundo passo é indicar a posição de cada ramificação. Ou seja, a gente vai ter a nossa cadeia principal e vai ter ali alguma ramificação que a gente tem que identificar qual é essa ramificação, certinho? Depois disso, nós vamos para o nosso terceiro passo, que é numerar a numeração dessas ramificações, em qual posição vai ter essa ramificação. Então, a numeração deve ser feita de modo que as ramificações recebam o menor número possível, certo? Para ficar mais fácil, nós vamos resolver aqui alguns exemplos. O primeiro, nós temos essa moléculazinha aqui. Primeiro, a gente tem que identificar qual é a nossa cadeia principal. Então, a gente já sabe que a cadeia principal é que tem o maior número de carbonos. Então, podemos dizer que a nossa cadeia principal seria essa daqui, certinho? Que tem o maior número de carbonos, certo? O que a gente tem que fazer agora é indicar a posição das ramificações. Então, a gente vai fazer a numeração dos carbonos. Então, a gente pode começar a numeração por aqui. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui a nossa cadeia principal com 4 carbonos. Observe que nós vamos ter uma ramificação metil aqui no carbono de número 2 e outra ramificação aqui no carbono de número 3. Já fizemos a cadeia principal, que é essa daqui. Agora, já sabemos a cadeia principal, identificamos as ramificações, que são ramificações metil, e já sabemos em qual posição essas ramificações estão. Agora só falta a gente fazer a nomenclatura desse composto. Então, primeiro vai vir as ramificações e depois a gente faz a nomenclatura conforme os hidrocarbonetos que a gente já estudou. Então, como nós vamos ter duas ramificações, nós vamos ter que identificar elas. Então, vamos colocar 2,3 dimetil. Por que dimetil? O di significa que são 2 e metil porque é a ramificação metil. Depois a gente segue normalmente como um hidrocarboneto. 4 carbonos, but, somente ligações simples a N, terminação O de hidrocarboneto. Então nós vamos ter o 2,3 dimetil butano. Perceba, pessoal, que isso aqui é bem simples. Basta a gente seguir esse passo, nós vamos conseguir fazer a nomenclatura de qualquer alcano ramificado, certinho? Aqui esse exemplo de número 2, nós vamos ter um alcano ramificado, só que ele vai ter mais ramificações. Então, primeiro nós temos que identificar a nossa cadeia principal, que é a que tem o maior número de carbonos. Então, olhando assim, será que a nossa cadeia principal seria essa daqui? Não, né? Porque ela ainda é menor. Então, será que seria essa outra daqui? Para isso, a gente vai fazer a contagem dos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui só teria 7, então ainda não é a nossa cadeia principal. Se a gente fosse contar novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa daqui deu 9. Será que tem outra maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa ali seria a nossa cadeia principal. Encontramos a cadeia principal, se eu circular aqui para vocês. Depois que a gente encontrou a cadeia principal, nós vamos identificar as ramificações. Então, nós vamos ter uma ramificação metil bem aqui, certo? Outra ramificação metil aqui. Outra ramificação metil aqui. Então, nós vamos ter 3 ramificações metil. Temos outra ramificação aqui, que ela é a ramificação etil. E, por último, nós vamos ter uma ramificação propil. Certinho? 3 carbonos prop, certo? Então, depois que a gente identificou a nossa cadeia principal, nós vamos para, já identificamos as ramificações, vamos fazer a nomenclatura. Como a gente tem várias ramificações, a nomenclatura vai seguir com base nas ramificações de ordem alfabética. Então, vai vir primeiro as ramificações em ordem alfabética, certo? Então, a gente vai ter metil, etil e propil. Quem vai vir primeiro vai ser etil.
primeiro temos que identificar onde é que vai ficar a numeração, né? Então, por onde é que a gente vai contar? A contagem tem que ficar com o menor número possível das ramificações, certo? Então, a gente tem que começar a contagem por esse lado. Então, aqui um carbono, 2, 3. Então, a gente já sabe que no carbono 3 vamos ter uma ramificação metil, no carbono 4 outra ramificação metil, no carbono 5 uma isopropil, no carbono 6 vamos ter duas ramificações, uma metil, outra etil, e assim sucessivamente até o 10º carbono. Então, primeiro vai vir a ramificação etil. Então, a gente já sabe que ela está no carbono 6. Então, vai ficar 6 etil. Depois, vão vir as ramificações metil. Nós vamos ter 3 ramificações metil. Então, 6 etil, 3,4,6 trimetil. Tri, porque são 3 metil. A ramificação propil vai estar no 5. Então, propil. Tec, 10 carbonos, a N somente ligações simples e a terminação O de hidrocarboneto. Então, nós vamos ter 6 etil, 3,4,6 trimetil, 5 propil decano, certinho? Agora a gente vai estudar a nomenclatura de alcenos ramificados, que também a gente vai seguir alguns passos. O primeiro é identificar a cadeia principal que contém a ligação dupla. O segundo passo, a numeração da cadeia principal começa mais próximo da ligação dupla. Então, para ficar fácil, a gente vai resolver aqui alguns exemplos. Primeiro, vamos ter que identificar a cadeia principal que contém a dupla ligação. Então, a gente já sabe que a nossa cadeia principal será essa daqui, certo? E bem aqui nós vamos ter a ramificação metil. Então, a contagem tem que vir com o menor número possível para a dupla ligação. Então, a gente começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, prefixo para 6 carbonos X. A dupla ligação vai estar no carbono de número 2. E a ramificação vai estar no carbono de número 5. Então, primeiro vem a ramificação. Então, 5 metil, X, 2, eno. Certo? 2 para identificar onde é que está a nossa dupla ligação. Temos aqui outro exemplo com ramificações mais extensas. Primeiro, identificar a cadeia principal, que vai ser essa aqui do meio, porque contém a dupla ligação, certinho? Depois de identificar as ramificações, nós vamos ter uma ramificação metil, outra isopropil e outra etil. Então, como é que vai ficar a numeração? Vai começar daqui, porque é o menor número possível para a dupla ligação. Nós vamos ter a ramificação etil, isopropil e metil. Então, vem primeiro a etil, depois a isopropil e por último a metil. Então, vai ficar 5 etil. No carbono de número 5, a gente vai ter uma ramificação etil. No carbono de número 4, a gente vai ter um isopropil. No carbono de número 3, uma metil. Então, fica 5 etil, 4 isopropil, 3 metil, oct, porque a cadeia principal tem 8 carbonos. E 3 vai ser a nossa dupla ligação, N, certinho? Agora, na nomenclatura de alcinos ramificados, é parecido com o que a gente já vem estudando. A gente vai seguir também alguns passos. Primeiro, identificar a cadeia principal, que contém a ligação tripla. Segundo passo, a numeração da cadeia principal começa mais próximo da ligação tripla, que é o que a gente fez com os nossos alcenos, certo? Para ficar fácil, a gente vai resolver aqui um exemplo. Nós temos o quê? Essa cadeia carbônica, nós temos aqui a ligação tripla. Então, a gente já sabe que essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. A numeração vai vir daqui, porque é onde tem a tripla ligação que fica mais próximo. Então, vai ficar... No carbono de número 3, a gente vai ter uma ramificação metil. Então, primeiro vem a ramificação, 3 metil. Pente, porque na cadeia principal tem 5 carbonos. E 1, para identificar que no carbono de número 1 nós vamos ter uma tripla ligação. Então, 3 metil, pente, 1, ino. Nesse próximo exemplo, nós temos que identificar a nossa cadeia principal. Então, a nossa cadeia principal é essa aqui do meio, certo? Por ela ser a maior e por ela conter a nossa tripla ligação.
Então a gente já sabe que no carbono de número, esse bem aqui nós vamos ter uma ramificação e aqui outra ramificação. Agora a gente vai fazer a numeração. 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Então vai ser uma cadeia carbônica de 6 carbonos, em que o carbono de número 1 vai ter uma tripla ligação, o de número 3 vai ter uma ramificação etil e o de número 4 vai ter uma ramificação metil. Então primeiro vai vir as ramificações e depois a nomenclatura, conforme a gente vê nos hidrocarbonetos. Então primeiro a ramificação 3 etil, por ordem alfabética, né? Depois 4 metil, X, 1, ino. Esse 1 aqui todo mundo sabe que é para identificar a nossa posição da tripla ligação, certo? Perceba que é bastante simples, basta a gente seguir os passos, conseguimos fazer a nomenclatura dos alcinos ramificados. Agora a gente vai estudar a nomenclatura dos alcadianos ramificados, que também vai seguir alguns passos. Primeiro, identificar a cadeia principal, que contém as duas duplas ligações, certo? Nos alcadianos vai ter duas duplas ligações. O segundo passo, a numeração da cadeia principal deve conter os menores números possíveis para as duplas ligações e ramificações. Para ficar fácil, nós vamos resolver um exemplo. Temos essa molécula aqui, eu quero saber o nome dela. Primeiro, eu vou identificar a cadeia principal, que contém as duas duplas ligações. Então, nossa cadeia principal será essa. E aqui nós vamos ter o quê? Uma ramificação propil, isopropil, certinho? Agora a gente vai fazer a numeração desses carbonos. Será que eu posso começar por esse lado aqui? Não, né? Porque a gente viu que tem que começar pelo menor número possível das ligações, das duplas ligações das ramificações. Então, a gente tem que começar por aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na nossa cadeia principal, em que o carbono de número 3 vai ter a ramificação isopropil. Então, a ramificação vem primeiro, então 3 isopropil, X para 6 carbonos, 2,4 para dizer que no carbono 2 e no carbono 4 vai ter a ramificação, vai ter as duplas ligações, então 2,4 de N, certo? Então, 3 isopropil, X, 2,4 de N. Nós temos aqui a nomenclatura dos alcadienos ramificados. Agora, a gente vai estudar os ciclanos. E o que são ciclanos? São cicloalcanos, que eles podem ser chamados de cicloalcanos ou cicloparafinas. São hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, eles vão formar ciclos e eles vão ter apenas ligações simples. A fórmula geral deles é CnH2n, onde todo mundo já sabe que o N vai ser o número de carbonos, certo? Então, a partir do número de carbonos, eu consigo encontrar o número de hidrogênios. Nós temos aqui um exemplo do ciclobutano. Nós temos aqui 4 carbonos formando um ciclo. Certo? Então, primeiro, como é que vai ficar a nomenclatura dos ciclanos? Bem simples. Primeiro, a gente vai ter que colocar a palavrinha ciclo, depois o prefixo para os hidrocarbonetos, né, que todo mundo já sabe da nossa tabelinha, dos carbonos, 1 met e assim sucessivamente. Depois o infixo, como a gente vai ter somente ligações simples, então vai ser AN. O sufixo, todo mundo sabe, de hidrocarboneto é a letrinha O. Nós vamos ter o nosso ciclano. Se houver ramificação, ela vem antes. Então não esqueçam, primeiro vem ciclo, prefixo, infixo, sufixo, temos o ciclano. Se tiver ramificação, vai vir antes. Para ficar fácil, vamos resolver exemplos. Então nós temos aqui esse composto e ele está pedindo a nomenclatura dele. Como é que eu vou fazer? Primeiro, nós temos que identificar as ramificações. Nós vamos ter a ramificação isopropil e vamos ter a ramificação metil. Então, se tem ramificação, vai vir antes. Aqui nós temos que como é que a gente vai fazer a numeração? Então, a numeração vai vir a partir da primeira ramificação. E qual seria a primeira ramificação?
e é por ordem alfabética. Então, nós temos a ramificação metil e temos a ramificação isopropil. Primeiro vai vir a isopropil, por conta da ordem alfabética. E essa contagem dos carbonos, né, em qual direção eu vou seguir, se é por aqui ou vai ser por aqui, o menor número possível para as ramificações. Então, logicamente, a gente tem que começar aqui sendo nosso carbono de número 1, e aqui o de número 2, e aqui número 3. Então, nós temos aqui a ramificação de número 1, isopropil, a de número 3 é uma metil, e para a gente fazer a nomenclatura é 1 isopropil, 3 metil, ciclo, porque a gente tem um ciclo, ele tem 6 carbonos, então hexano, certo? Então, o nome desse composto é 1 isopropil, 3 metil, ciclo, hexano, certo? Então, perceba que não é difícil fazer a nomenclatura dos ciclanos. Agora a gente vai estudar os ciclenos, que são hidrocarbonetos que vão formar ciclos. Esses ciclos deles vão apresentar uma insaturação, que vai ser uma dupla ligação entre os carbonos. A fórmula geral deles é CnH2n-2, em que N vai ser o número de carbonos. Por exemplo, nós temos aqui o ciclo buteno. Temos aqui a dupla ligação e aqui 4 carbonos, certinho? Agora a gente vai fazer a nomenclatura dos ciclenos. Como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente fez com os ciclanos. Vai alterar coisa pouca. Primeiro, a palavrinha ciclo. Depois o prefixo, todo mundo já sabe, né? Que tem a ver com o número de carbonos. Depois o infixo. Aqui que vai mudar, nós vamos ter uma dupla ligação, então vai ser N. O sufixo para hidrocarboneto é a letrinha O. Nós vamos ter o cicleno. E se houver ramificação, vai vir antes. Então, se tiver ramificação, vem antes, depois a palavrinha ciclo, prefixo para o número de carbonos, infixo, ligação dupla é N, sufixo O, a gente tem o nosso cicleno. Para ficar fácil, nós vamos resolver algum exemplo. Nós temos aqui, nesse caso aqui, a numeração dos carbonos vai vir a partir da dupla ligação, certo? Então, se tivesse ramificações, a gente vai contar seguindo a dupla ligação. Nesse caso aqui, não precisa identificar em qual posição vai estar a dupla ligação, certo? Então, a gente já sabe que vai ser o ciclo, porque está formando um ciclo, né? É uma cadeia fechada. 4 carbonos, cada extremidade tem um carbono. E o tipo de ligação é N, final do nosso hidrocarboneto, letrinha O. Então, a gente vai ter o ciclo buteno. E se nós tivéssemos um composto ramificado, como é que ia ficar essa nomenclatura? Então, aqui nós já sabemos que a contagem dos carbonos é a partir da dupla ligação. E as ramificações têm que ter o menor número possível. Então, por isso que a gente começou aqui do carbono 1, número 2, 3, 4 e 5. Se a gente começar aqui 1 e 2, aqui as ramificações iam ter números maiores. Por isso estaria errado. Então, como é que vai ficar a nomenclatura desse composto? Temos que identificar as ramificações. Temos um etil e outro metil. Como é a ordem alfabética, vai vir primeiro a etil. Então, 3 etil, 4 metil, ciclo penteno. 5 carbonos aqui, uma ligação dupla, né? E nós vamos ter o 3 etil, 4 metil, ciclo penteno. Certinho, pessoal? Então, é desse jeito que nós fazemos a nomenclatura dos ciclenos, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto dos hidrocarbonetos de cadeia fechada e de cadeia ramificada. É um assunto bem amplo, mas que com o estudo vocês conseguem resolver as questões. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!